bem-vindos ao canal Ali Valquíria Terapias Holísticas. Eu sou Alessandra Rodrigues Cabral, terapeuta holística, e hoje estou trazendo para vocês a continuidade dos nossos vídeos sobre radiestesia e radiônica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre detecção de energias nocivas em um ambiente. Nos vídeos anteriores eu já tinha comentado um pouco sobre que tipo de energias é encontrados em ambientes e como que elas podem afetar diretamente a saúde no corpo de uma pessoa. Hoje vamos falar sobre como identificar e como harmonizar. Então fiquem ligados no canal, não se esqueça de curtir o vídeo e ativar o sininho para receber as notificações quando chegar novos vídeos. Eu vou começar apresentando alguns aparelhos que funcionam para identificar determinados tipos de energias, que já foi comentado nos outros vídeos, né? Então aqui o primeiro aparelho que a gente pode adquirir é o aparelho para contaminação eletromagnética. Lembrando que as energias eletromagnéticas ela pode causar alteração na residência ou no local de trabalho, né? A curto ou a longo prazo, que pode trazer estresse, depressão, fadiga, sonolência e algumas enfermidades degenerativas. Então esse aparelho ali, ele tem uma indicação de nanoteslas, né? Então ele vai medindo quais são as alterações eletromagnéticas de um ambiente. Um próximo aparelho que a gente poderia ter, né, ainda com a contaminação eletromagnética, são os amplificadores telefônicos. Ele se trata de um aparelho mais barato e ele consiste num microfone com uma ventosa que ele amplifica o som. E essas bobinas elas vão captar as ondas eletromagnéticas. Então, tanto um ou outro aparelho, eles vão conseguir identificar onde está atuando energias eletromagnéticas no ambiente. Um próximo que a gente pode ter aqui é a contaminação elétrica. Às vezes pode estar tendo fuga de energia, a fiação antiga, quadro elétrico, né? Isso pode estar afetando diretamente a pessoa e a gente não tem nem noção disso, né? Então, através de um voltímetro, a gente consegue identificar essas superfícies que estariam carregadas eletricamente. Aqui a gente tem um aparelho mais simples, que é para identificar campo magnético terrestre, em que uma bússola simples mesmo, ela pode nos indicar alteração magnética dentro de um ambiente. Você andando pelo ambiente, pela casa, com a bússola, ela pode dar alteração no seu norte magnético por causa da intensidade da energia magnética que está ali naquela região, que vai dar essa alteração na bússola, e daí sim é possível identificar se aquilo pode estar afetando diretamente ou não, né, a pessoa. Principalmente locais onde a pessoa fica direto, que nem a cama. Então, às vezes, a pessoa pode estar lá, aquelas velhas histórias, né, da insônia, dos pesadelos, mas é porque ela pode estar em ação de um campo magnético terrestre. Outro aparelho também utilizado para identificar essas energias do campo magnético, né, é o magnetômetro. Ele também é uma bússola, só que aqui ele é uma bússola eletrônica e de maior precisão. Uma coisa interessante desse aparelho é que ele também pode passar dados como alterações, seja dias, a cada quantos dias acontece, em que horas que acontece a alteração do campo magnético. Então ele é um aparelho de alta precisão para identificar campos magnéticos. E outro aparelho, né, que a gente pode ter para identificar energias nocivas em um ambiente seria os contadores Geiger, que eles servem para radioatividade. Lembra que a gente falou do radônio, que ele é um gás emitido do subsolo da Terra
e que pode afetar diretamente a uma casa, né? Então, através dos contadores Geiger, é permitido identificar e medir o nível de radioatividade de um lugar. Outros aparelhos também que podem nos ajudar a identificar situações ruins dentro de um ambiente, né? São que nem ali, a medição de ionização do ar, termômetros, higrômetros e sonômetros. Sonômetros para poluição sonora, então aqui estou dormindo mal, não estou relaxando, não estou descansando. Através de um sonômetro a gente poderia identificar que a densidade de decibéis que está chegando naquele ambiente está incomodando a pessoa. O higrômetro ele serve para umidade, então muita umidade ou falta de umidade pode afetar diretamente o corpo. Termômetros, então às vezes o lugar que está é muito frio, precisa aquecer um pouco, ou ao contrário, é muito quente, precisa esfriar. São situações que pode estar incomodando a pessoa dentro. Isso vai caber tudo naquelas energias ruins, o que a gente até volta a falar sobre a edificação doente, né? Os edifícios doentes. E o mais simples que a gente tem, mas que eu acredito sim que seja bem preciso, eu utilizo bastante, né? São identificar as energias nocivas através da radiestesia. Então, através da radiestesia, a gente tem relógios radiestésicos que podem nos dar informações sobre aquele ambiente. Então, um princípio básico que a gente pode considerar aqui na radiestesia, a gente precisa de um mapa do local, ou uma planta, né? Pode ser ou a planta do local, né? E sobre esse desenho a gente vai trabalhar identificando as energias nocivas que pode afetar aquele lugar ou está afetando aquele lugar. Então, através do uso do pêndulo e através dos relógios radiestésicos, a gente consegue identificar todos esses tipos de energia que eu já comentei, sem precisar necessariamente de todos esses instrumentos. Então aqui cabe treino mesmo. Eu já não sei se foi o primeiro vídeo ou o segundo vídeo que eu comentei sobre o uso de pêndulo e até ensinei como fazer o uso de um pêndulo. Na verdade, precisa só de treino. Então, a partir disso, você consegue identificar até na sua própria casa locais que estão precisando ser trabalhados porque tem essas energias nocivas. Mas para uma situação mais complicada, vale muito a pena chamar um radiestesista para ver o que está acontecendo no local. Às vezes, doenças que estão no corpo não tem cura, nunca passa. Pode ser a casa que está sendo afetada diretamente por essas situações. Daí, após a identificação, né, dessas energias nocivas no ambiente, não é só simplesmente identifiquei e vai ficar lá. Não, ela tem que ser feito um trabalho para poder harmonizar, limpar, tirar aquela energia, transmutar aquela energia, para que a pessoa possa viver dentro do ambiente sem está sofrendo diretamente ações daquela energia. Então aqui eu trouxe algumas harmonizações que é possível, né, depois de identificar essas energias, desde a mais complicada até as mais básicas. Então, alguns exemplos aí que a gente pode ter é a geoacupuntura, trabalho com metais, limpezas, tanto limpeza com ervas, limpeza do sal grosso, a mudança do pensamento, são tudo situações que podem estar nos ajudando a estar vivendo num melhor ambiente. Então aqui a gente começa falando sobre a geoacupuntura, né? A geoacupuntura daqui eu acho que é a harmonização mais antiga que a gente pode encontrar. Que ela parte de um princípio como fosse uma acupuntura mesmo, só que na terra. Então são tipo agulhas utilizadas na terra que podem filtrar as energias nocivas de um terreno. E aqui a gente pode trazer as questões antigas em que as pessoas faziam aqueles círculos de pedra. Esses círculos de pedra, na verdade, está trabalhando com uma geoacupuntura de um terreno. Então,
a distribuição, a orientação, seja de agulhas, seja das pedras, ela vai trazer benefícios para um terreno. As lanças são aqui realmente são como a agulha da acupuntura, são postas em determinados pontos do ambiente, principalmente nos 4 cantos do terreno, para fazer como fosse um aterramento dessas energias. Juntamente com as lanças, a gente pode trabalhar com compensadores, que são lâminas, né, metálicas, que não se encosta porque ela tem uma borracha no meio e elas servem para absorver parte das energias. Também a gente pode encontrar as espirais. Elas funcionam também, é uma espiral de cobre, né, em volta da vareta ou da lança ali, né, formando uma solenoide, e ela vai gerar uma indução magnética da passagem, vai fazer uma corrente elétrica ali e ajudar na acupuntura da terra. Outros princípios antigos também que foi descoberto pela geoacupuntura, né, são os ciclos oscilantes. Foi desenvolvido pelo George Lakhovsky e ele tem a função de desvio da radiação telúrica. E o que consiste, né? Ela é uma placa, um compensado de 60 por 60, e são dispostos circunferências, uma menor que a outra, com um espaço aberto. Onde é colocado essas espirais, elas podem fazer esse desvio das radiações telúricas. Então ali eu trouxe um exemplo que a pessoa colocou, nas pesquisas até colocaram em planta essas espirais, né? E descobriram que as plantas começaram a crescer mais, a estarem mais revigorantes, elas estarem mais vivas. Porque foi retirado as radiações telúricas emitidas para ela com um organismo vivo, né? E ela pode crescer tranquilamente. Uma outra técnica utilizada, né, são o que a gente poderia dizer é um compensador aqui de metais. Então, através da radiestesia é possível identificar qual metal deve ser utilizado em determinado ambiente, porque eles absorvem as vibrações nocivas de um local. Então, eles compensam uma energia ruim com uma energia boa. E aqui são dispostos, o metal é disposto nos 4 cantos do ambiente para fazer essa filtragem. Outra coisa que a gente pode também utilizar são as solenoides. As solenoides, elas são fios de cobre em forma cilíndrica mesmo, tipo aquela que a gente viu lá das espirais, né? Só que aquela é o fio mesmo, em forma de solenoide, e eles servem para desviar a energia. Então, no caso lá, a energia negativa ela está diretamente no cômodo da casa. Ao utilizar o solenoide, ele vai desviar para outro local. Então, está indicado a ligar os solenoides na terra para poder fazer um aterramento também dessas energias. A partir daqui a gente já entra em coisas mais fáceis, né, de ser utilizadas, que nem as cores. Através da radiestesia, a gente pode identificar se uma casa, um determinado local da casa não está vibrando numa cor diferente, num tom cromático que ela não deveria estar pintada. Então aqui eu até coloquei como um exemplo ali, onde um ambiente está pintado de branco, só que a energia encontrada dentro daquele local ele está dando excesso de cor vermelha. Então precisa encontrar uma cor contraposta que trabalhe essa energia. E pensando nas cores, o ser humano responde muito fácil para as cores. Então, que nem vermelho, ele pode ficar agitado. O vermelho também pode trazer questões de raiva, brigas. Então, você está lá dentro de uma sala totalmente branca, mas a vibração energética do local é de vermelho. Então, você vai se sentir irritado dentro daquele lugar, mas não porque como está pintado o local, mas pela energia que está sendo vibrada naquele local. Então, as cores nos ajudam muito a equilibrar ambientes.
Outras coisas que podem ajudar muito também são os cristais. Os cristais, eles podem ser decorativos, né? A função de decorar, só que eles emanam vibrações e podem influenciar diretamente na harmonia dos ambientes, além de limpar energias. Que nem ali, ó. Quero trabalhar o sucesso na minha vida. Então você pode trabalhar com os cristais de granada, esmeralda, citrino, safira, turquesa e pirita. Colocar num determinado local de forma que aquela energia do cristal possa estar atuando. E nem no trabalho. Meu trabalho está meio ruim, não estou conseguindo lidar direito. Trabalha com os cristais de água marinha, lápis lazuli, turmalina azul, pirita ou de obsídio, onde eles podem trazer harmonia direta para o trabalho. Outra limpeza legal de se fazer no ambiente são as defumações ou os incensos, né? A defumação é um método muito antigo, se você for ver, muitas religiões utilizam, que consiste no quê? Queimar ervas para limpar um local ou fazer a consagração de algum local. Esse hábito, né, ele surgiu aí em partes ritualísticas, em missas, cerimônias como casamentos, batizados, limpeza espiritual. O que acontece, né? A fumaça das ervas, né, elas vão trazer propriedades energéticas para trabalhar e harmonizar o ambiente. Então, quando se pega as nossas ervas conhecidas, né? Quebra-demanda, espada de São Jorge, arruda, louro, alecrim, guiné, são as mais conhecidas como protetoras. Então, elas servem para fazer a harmonia desses ambientes. Também é possível comprar aqueles tem uns triangulinhos de defumação, que também vai funcionar muito bem, que é no intuito de fazer a limpeza de um ambiente, fazer uma purificação do ambiente. Outra coisa, né, que funciona bastante são os gráficos. Os gráficos, eles harmonizam um ambiente dependendo da função que ele tá fazendo. Do lado ali eu coloquei uma imagem com vários tipos de símbolos, e cada símbolo ele vai trabalhar uma coisa determinada. Eu trouxe aqui um dos mais conhecidos, que é o gráfico, a forma de Luxor, né? Que ele diz que tem origem no egípcio, e hoje em dia você até encontra em anéis, e ele tem propriedade para neutralizar focos telúricos. Ele também é um gráfico de proteção de qualquer energia, né, que possa estar sendo emitida. E como trabalhar com os gráficos no ambiente, né? Aqui eu tenho um Luxor impresso. O detalhe: todo gráfico radiestésico ele tem que ter pelo menos 15 por 15 para poder funcionar. E o quanto mais grosso ele for, melhor ainda. Vocês vão pesquisar na internet, vai encontrar lá gráfico de PVC, gráfico de cobre. Você pode imprimir num papel mais grosso, está funcionando, desde que o tamanho dele seja de no mínimo 15 por 15. Alguns gráficos, eles precisam ser ativados, mas que nem um Luxor, você já colocou no ambiente, ele já vai estar funcionando para trazer proteção, para trazer harmonia, purificação para o local, né? No meu canal aí eu tenho uma playlist ainda que eu tenho que terminar sobre ativação de gráficos, e cada gráfico ali eu estou comentando sobre como o que ele faz, né? E tipo uma oraçãozinha para ativar. Eu vou colocar aqui em cima, né, o link para vocês acessarem também, para ver alguns outros gráficos disponíveis, né? Uma outra coisa muito boa de ser utilizada, a gente tem o anil e o sal grosso. Lembrando que defumação, anil, sal grosso, limpeza com ervas também, elas não vão limpar certos tipos de energias, que nem energias telúricas, energias do magnetismo da Terra, não vai ser limpa. Porque quando a gente fala dessas defumações, dessas limpezas,
a gente vai estar falando das energias nocivas, de energias até de formas de pensamentos. Então, o sal grosso ele não tem a capacidade de limpar uma energia geomagnética, mas ele pode ajudar muito dentro de um ambiente. O anil e o sal grosso, né, eles servem para limpeza. O anil ele tem o poder de afastar espíritos de baixa vibração e dispersar energias nocivas, energias negativas. O sal grosso ele tem a função de neutralizar energias. Então, o sal grosso ele tem que ser trabalhado com cuidado, porque ele neutraliza energias boas e neutraliza energias ruins. Então, tem que tomar cuidado com a utilização dele para não ser, sei lá, a casa tá muito bem, tá todo mundo feliz, daí vai fazer uma limpeza de sal grosso e acabar neutralizando essa energia. Técnicas como o Feng Shui ajudam muito a colocar as coisas certas no ambiente. Então, algumas coisas assim, né, que nem numa empresa, o ideal seria se as mesas fossem aquelas ilhas onde todo mundo pudesse estar trabalhando junto, porque a energia funciona certo, ela circula certo dentro de um ambiente. Já se você colocar a pessoa virada para a parede, ela vai se sentir triste olhando para a parede, aquele negócio sólido na frente. Em compensação, se você colocar ela de frente com a porta, ela vai começar a se sentir estressada, porque ela vai ficar olhando para a porta e sentindo que a qualquer momento alguém vai entrar. Mesma coisa, se você colocar ela de costas com a porta, ela vai começar a se sentir insegura, porque a qualquer momento alguém vai entrar e ainda vai atacar ela. Então, o Feng Shui trabalha essas questões de como harmonizar o ambiente com a posição dos móveis, com a disposição de cores, com a disposição de decoração. Outra ferramenta que é muito conhecida também, que funciona bastante, e aqui ela consegue até trabalhar com essas energias telúricas, né, que são as orgonites. O porquê? Algumas dessas orgonites elas têm espirais dentro da pirâmide, que ela vai ajudar a canalizar aquela energia e mandar para o lugar certo onde deveria estar indo, né? Então elas têm a capacidade de transmutar essa qualidade energética, né, do ambiente. Outra coisa que ajuda muito são mantras e músicas. Quando você trabalha com mantras e músicas, a energia do ambiente começa a se tornar mais leve. Mas aqui a gente não está falando de músicas pesadas, está falando realmente de mantras, de orações, de músicas que elevam o espírito. E a última coisa que a gente tem que pensar, eu até coloquei ali, ó, um meme que normalmente circula no Facebook, que é: eu queimando incenso, sabendo que a má energia no quarto sou eu. Então não adianta nada você fazer, não, vou colocar orgonite para todo lado, vou deixar a mantra tocando o dia inteiro, uma vez por semana eu faço uma limpeza com sal grosso, a cada 2 semanas eu faço uma defumação, vou trabalhar, vou colocar cristais para todo lado. Se a energia negativa é você. Quando eu até falei sobre energias de formas, a gente falou que os pensamentos ajudam muito a eliminar esses tipos de energia, porque lembre que o pensamento, a forma de pensamento criada, elas criam, são criações mentais de larvas astrais e miasmas. Isso, além de ficar grudado no teu campo áurico, fica grudado no ambiente. Então não vai adiantar nada você fazer toda uma limpeza, colocar todos os acessórios, todos os gráficos radiestésicos, se você mentalmente não mudar seus pensamentos. Você faz a limpeza hoje, o ambiente está neutralizado, está harmonizado, mas amanhã vai continuar a mesma coisa por causa dos pensamentos. Então uma coisa que eu recomendo, e a mais importante, é vigiar os seus pensamentos. Porque os pensamentos vão indicar muito como você vai viver dentro do ambiente. Por hoje a gente encerra aqui. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre como funciona a radiestesia numa empresa
e logo após como funciona a radiestesia em uma pessoa, como que tipo de energias que a gente pode identificar e como pode ser trabalhado. Como referências, né, deixei aí os mesmos livros anteriores, acrescentei, esse é um livro rápido de se ler, ele é bem fácil, ele dá algumas dicas, né, sobre as questões de harmonização, especialmente com o Feng Shui, que é o Feng Shui e Radiestesia, do Pierre Campanello. Não se esqueça de curtir o canal e te encontro no próximo vídeo.